Olá, terceiro ano, bom dia, tudo bem com vocês? Pessoal, vou falar aqui a respeito da nossa PC7, né, que já é aqui pro mês de setembro, início do mês de outubro, mas anteriormente gostaria de comentar com vocês a respeito das atividades do terceiro bimestre, a PC4, a PC5 e o simulado. O terceiro ano está aí de parabéns, né? A maioria dos estudantes estão fazendo as atividades, porém, né, é uma minoria estão deixando somente para o simulado. E aí nós temos um problema, né? Porque pode acontecer no simulado o aluno não ir tão bem e aí ele não ter outra nota para poder recuperar o simulado. Então você aí que tem contato com seu amigo, ou com a sua amiga, que não está fazendo as atividades, converse com ele, peça para ele encaminhar, né, para ele fazer atividade. Né, igual essa semana fiz todas as correções das APCs 4 e 5, fui na escola, retirei as atividades que estavam lá e lancei a nota aí no sistema para vocês. Então verifiquem a sua nota. Se você não fez, mas está fora do prazo, não tem problema. Faça a atividade e encaminhe. A escola e os professores estão dando essa oportunidade a vocês de vocês fazerem as atividades que estão atrasadas para vocês encaminharem. Né? Igual no início aí do mês de setembro teve aquela busca ativa, né? Que tentou aí, que ligou para os alunos, tentou recuperar as atividades dos alunos que não estavam fazendo, tá? Então, se você encontra o seu colega aí, a sua colega no mercado, na rua, na padaria, em algum local que você vá aí, né? Converse com ele, né? Vê se ele está fazendo ou não e para que ele possa fazer, né? Como eu já disse anteriormente, ó, a pandemia ela vai passar e as nossas vidas continuarão, né? Então vamos dar a continuidade, vamos fazer, vamos nos esforçar em casa, que eu sei que é difícil essa rotina, é complicada, né? Mudou para todo mundo, mas é o que nós temos para hoje. Então vamos fazer o melhor, né? Que nós podemos fazer nesse momento. E a nossa atividade 7, né? É um tema aqui que geralmente, né? Vai cair no Enem de vocês. Vai ter uma pergunta aí relacionada à mulher nos esportes, tá? Essa prática das mulheres no esporte. E aqui, né, é um texto da Patrícia Maeda, do ano passado, aí tá com cerca de um ano esse texto, que ela colocou lá no site Carta Capital em agosto de 2019. A luta pela inclusão de todas as mulheres no esporte. Inicialmente ela faz aqui um contexto histórico desde a Grécia Antiga, né, que é onde nós tivemos aí o início dessa prática esportiva. Ali na Idade Média, depois nós perdemos essa prática esportiva, esse esporte, ele ficou meio ali desaparecido e ele volta com força novamente lá no século XIX, né? Principalmente na Inglaterra. E depois, o Barão Pierre de Coubertin, ele começa ali com as Olimpíadas lá no ano de 1896, né? Que ele faz esse retorno. E aí nos anos de 1900, né? A partir dos anos ali de 1900 começa a ser fortalecida. Só que a prática esportiva pelas mulheres, ela está muito realizada, contextualizada com o contexto histórico do momento, né? Na Grécia, né, a mulher ela não tinha direito a voto, por exemplo, né? Não exercia a sua cidadania. E também nos Jogos Olímpicos, ela não poderia, ela não poderia participar. Só que poucos historiadores falam, comentam, né? Em vários textos que você vê, nós não encontramos o que eu vou passar aqui para vocês. É que na Grécia nós também tínhamos os Jogos Olímpicos somente para as mulheres, só que não era chamado de Jogos Olímpicos, né? Lá de todos os jogos gregos, o mais famoso que ficou foram as Olimpíadas, tá? Mas nós tínhamos também os jogos onde só mulheres participavam, que era em homenagem à deusa grega, a Afrodite, tá? Mas poucos fazem esse relato histórico, né, desse período aí. Nos mais famosos, que os Jogos Olímpicos, as mulheres não poderiam participar. Por quê? Considerava-se, né, a mulher
um sexo frágil. O corpo da mulher não era apto a a participar daqueles esportes. Que ali nós tínhamos o quê? Atletismo, principalmente, e lutas, tá? Então aí as mulheres não participavam e também não podiam assistir, tá? E aí depois, quando o Pierre Barão de Coubertin ele retorna com os Jogos Olímpicos, ele também segue a mesma tradição grega, que as mulheres não podem participar. E além de seguir a tradição grega, né, naquele período histórico, a mulher também não tinha direitos como as mulheres elas têm hoje. Então eu gosto de relacionar o esporte com o contexto histórico da nossa sociedade. Não tem como, né, você colocar o, o esporte fora deste contexto histórico. E também não só as mulheres, né? Os negros também não podiam praticar vários esportes. Eles eram proibidos, tá? E eram homens também. E isso devido ao quê? Ao contexto histórico que o negro também não era visto, não era classificado ali como cidadão. E também a questão da nobreza, né? O esporte ele tem um início ali com a questão nobre da nobreza poder participar. Um exemplo disso, né, é o tênis, por exemplo, o último conteúdo que nós trabalhamos. Era um esporte ali totalmente considerado ali dos nobres, né, onde aqueles que não tinham a nobreza não poderiam participar, tá? Algumas mulheres tentaram participar, aqui como a corredora grega, né, a Stamati Revit, né, que ela participou ali fez a corrida, mas não teve registro. E depois, mais à frente, lá nas Olimpíadas em Paris, no ano de 1900, as mulheres poderam participar do golfe, do tênis, que eram esportes mais belos, né, e não envolviam contato físico. Porque esse contato físico, acreditava-se que com esse contato físico, a mulher teria problema para a prole, né? Então não, porque a função dela era cuidar da casa, cuidar do marido e ter filhos. E depois disso cuidar dos filhos também. E com esse contato físico e com esse excesso, entre aspas, de intensidade física nesse esporte que ela praticava, ela estaria prejudicada para essas atividades, né? Da prole e dos cuidados da casa. Então ali era permitido o golfe e o tênis, né? Nesse momento ali em 1900, tá? Aí aqui fala também que em 1932 Maria Lenk foi a primeira brasileira, né, e a única sul-americana nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, tá? No parágrafo anterior aqui, né? Aqui fala, ó, a cada nova edição aumentava o número de mulheres atletas de modo que a participação das mulheres nos Jogos Olímpicos dialoga com a própria participação das mulheres na vida econômica, social e política, com maior inserção na educação e no mercado de trabalho formal e a conquista do direito ao voto. Aqui, né, ela está afirmando o que eu já disse anteriormente para vocês. A mulher ela foi tendo essa participação no esporte, esse direito ao esporte, como ela foi ganhando também direitos em outras áreas, tá? Como na área econômica, na social e também na área política. Aí tem outro fato interessante aqui também, né? É a proibição ali no governo do Getúlio Vargas, uma lei, né, que proibia a prática, né, das mulheres, tá? E aqui estipula, né, já numa pós-período de Getúlio Vargas, né, no período da ditadura militar, não é permitida à mulher a prática de lutas de qualquer natureza, do futebol, futebol de salão, futebol de praia, polo aquático, polo, rugby, halterofilismo e o beisebol, tá? Que era proibido. Depois disso, na década de 80, isso aí ele é liberado, tá? O outro ponto aqui que eu quero destacar para vocês é a Agenda de 2030, adotada formalmente por 193 Estados-membros daqueles países que participam da ONU, né, que estabeleceu ali 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os chamados ODS, que integram crescimento econômico, inclusão social e preservação ambiental de forma equilibrada. E aí também, né, está relacionado ali ao direito de igualdade e não discriminação entre homens e mulheres. E por último, né, um outro fato aqui que está em muita discussão
provavelmente vocês devem lembrar aí do ano passado, do caso da Tiffany, né? Que é da questão dos intersexuais, né? Gênero masculino, gênero feminino, em poder estar participando ou não desses jogos. Tem aqueles que são contra, tem aqueles que são a favor, né? Aí é opinião de cada um. E por último vem aqui uma avaliação, né? Duas questões aqui que eu acho que eu fiz ali uma adaptação de questões do Enem. A primeira delas fala do contexto histórico no Brasil, do século XIX e do século XX, tá? E em relação ao futebol feminino, né? Com relação ao sexo frágil. Leis e propagandas buscaram desacreditar o futebol, considerando-o inadequado à delicadeza feminina, né? Na verdade, as mulheres eram consideradas incapazes de se adequar às múltiplas dificuldades do esporte rei. No contexto apresentado, a relação entre a prática do futebol e as mulheres é caracterizada por né, argumento biológico, discurso midiático, apelo à preservação do futebol como uma modalidade praticada pelos homens, olhar feminista que qualifica o futebol como uma atividade masculinizante para as mulheres. Né? Qual que é aí a resposta correta, né? Acho que somente na leitura da questão e pelo texto tá fácil para você responder. E depois o outro é no filme Menina de Ouro, né? Que o técnico ali ele fala que ele não treina mulheres, né? Que a Meg pede para ser treinado por ele, ele dá as costas para ela e fala que ele não treina garotas, né? E aí fala assim, ó, a inserção da personagem Meg na prática corporal do boxe indica a possibilidade da construção de uma feminilidade marcada pela adequação da mulher a uma modalidade esportiva alinhada a seu gênero, valorização de comportamentos e normalmente associados à mulher, transposição de limites impostos à mulher no espaço de predomínio masculino, aceitação de padrões sociais acerca da participação das mulheres nas lutas corporais. E a terceira e a quarta aqui especificamente sobre o texto, né? Na Grécia Antiga, berço do nosso esporte, as mulheres poderiam participar das Olimpíadas? Sim ou não? Justifique sua resposta fundamentando-se no texto. Se você colocar que sim, você vai ter que pegar um trecho do texto onde justifique sua resposta, tá? Se você coloca que não, você também vai lá, coloca não e busca um trecho do texto justificando o seu não. E por último, né, uma resposta mais pessoal aqui e também relacionada ao contexto do texto. As mulheres têm o mesmo espaço, reconhecimento no esporte que os homens? Justifique. Então essa é a nossa atividade. Pessoal, se ficou dúvidas com vocês, né? É só entrar em contato aqui pelo e-mail, né? Ou no próprio Classroom, tá aqui meu e-mail, julio.1114.615@idotec.sed.ms.gov.br ou pelo WhatsApp 998610683. Pessoal, boa leitura, boa atividade. Caso de dúvidas, entre em contato. Valeu, um grande abraço a todos.